Vasco da Gama. Nova filosofia e metodologia de trabalho explícita no departamento de futebol do Cruz Maltino. E prova disso é que hoje a gente teve um depoimento do ex-executivo de futebol, o Marcelo Santana, dizendo como que foi o mandato dele como executivo à frente do Vasco da Gama. E a gente vai traçar um paralelo com o presente, com o que a gente está vendo aí com o nosso bravo e querido Admar Lopes, que salvou o ano do Vasco da Gama, principalmente no processo de contratações do Vasco da Gama. Perfeito? E a gente vai atualizar, porque tem coisas boas chegando no Vasco. O melhor está por vir. E quem viver, verá. Peço a você que não é inscrito para você se inscrever no nosso canal. Porque aqui é sem maquiagem, é sem sacanagem, sem politicagem, defendendo os interesses do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, de forma imediata, vamos colocar aqui parte da entrevista que o Marcelo Santana, ex-executivo de futebol, concedeu à zona mista, dizendo explicitamente que o trabalho dele sofria interferência. Revelações impactantes. E a gente vai traçar um paralelo como que a situação está agora após a chegada do Admar Lopes. Logo depois disso, a gente vai atualizar sobre a situação envolvendo reforços. Então, vamos colocar aqui o Admar Lopes falando. Perdão, Marcelo Santana falando. Faltou em alguns momentos, na minha visão, liberdade e autonomia. Participei, opinei de vários nomes, mas em algumas situações que eu te pontuei, a busca por um respaldo social interfere no trabalho dos executivos. Os executivos às vezes viram executores. Não queria nem me alongar muito nessa resposta para não gerar algum desgaste e tudo, não é o meu perfil. Pontuei porque eu assumo os meus erros. Assumir os erros dos outros muitas vezes é chato. Não digo que eu não errei. Repito, eu assumo os meus erros. E posso dar um exemplo, só para ilustrar um exemplo de um jogador positivo dessa questão da interferência. O Nuno Moreira, ele estava negociado na primeira semana de janeiro para a gente contratar. E aí, por uma interferência, que não foi do departamento de futebol, o Vasco partiu para a contratação do Bruma. Depois partiu para a contratação do Brian Rodrigues. E no final a gente no final a gente voltou e contratou realmente o Nuno Moreira. O Nuno Moreira era o nome aprovado pelo departamento de futebol. Foi uma sugestão do Felipe Jorge, Felipe Maestro, um jogador que tem performado muito bem, mas que por uma interferência externa a gente demorou de contratar esse jogador por mais de um mês. Então é isso que eu pontuo. Repito, não quero ficar me alongando nisso. Prefiro assumir a responsabilidade da parte que me cabe. Citei alguns jogadores que eu achava que poderiam contribuir. Em alguns a gente não teve sucesso na negociação, o que é normal. Outros não me foi autorizado a avançar pela sinalização que não seria o perfil de um jogador para atuar no Vasco. Acho isso normal dentro de um ambiente de trabalho, mas eu digo que na minha chegada ao Vasco,
eu tinha muito mais respaldo do que na minha saída, apesar de a gente ter terminado o ano, no meu entender, respeitando o momento do Vasco de uma maneira positiva. Então o Admar deixa o Marcelo Santana, perdão, ele deixa isso muito explícito. E faltou liberdade, autonomia para ele poder trabalhar no Vasco da Gama. E que havia influência externa. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque a gente falava para você, torcedor Cruz Maltino, né, que tinha gente de fora que se metia no departamento de futebol do Vasco da Gama, e isso fazia muito mal, porque determinadas pessoas não tinham competência para poder trazer determinados jogadores para o Cruz Maltino. Com a chegada do Admar Lopes, isso mudou, porque a gente vê uma autonomia. Óbvio que o Admar Lopes tem uma bagagem muito maior, certo, do que o Marcelo Santana, mas é o que faltava. O Pedrinho e o Felipe saíram um pouco do centro das atenções e o Vasco colocar ali para trabalhar o executivo e o treinador, porque o jogador tem que ser pedido do treinador. E prova disso é que todas as missões que foram dadas aí para o nosso Admar Lopes, ele conseguiu concluir, trazendo 4 atletas de países europeus aí, diferentes, como foi o caso do Robert Renan, junto ao Zenit, o Matheus França, vindo lá do Crystal Palace, na Inglaterra, como foi o caso também do Carlos Anglês Gomes, que veio lá da França, o colombiano, do Rennes, e também a situação do Cuesta, que ele foi lá no Galatasaray, na Turquia. Então mudou da água para o vinho essa situação, e também a gente passa para vocês algumas atualizações, tá? O Admar Lopes trabalhando bastante, o Alan Saldívia está fechado já com o Vasco, é outra mudança que a gente vê no departamento de futebol do Vasco. Por quê? O Vasco deixava para fazer o planejamento, porra, no ano que vem, porque eu não sabia se ia jogar Série B, Série A, isso mudou esse ano, certo? Ele tem um jogador acertado, jogadores oferecidos ao Vasco da Gama, como é a situação do Luciano, do São Paulo, perfeito, jogador que foi oferecido ao Vasco da Gama, como é a situação do próprio Brian Rodrigues, que pode chegar aqui de graça, perfeito, através de um pré-contrato estabelecido aí entre o Vasco da Gama e o jogador, perfeito. E quem diria que o Vasco da Gama ia ter 2 peças aí como essa e uma contratação já confirmada nos bastidores para o início de 2026. Então, tudo indica que vai ser um ano muito bacana, porque, olha só, o Vasco muito próximo aí de fechar a contratação também do jogador Arana, o Vasco negociando aí com o Zapelli. E, cara, o Fernando Diniz está sendo ouvido, coisa que verdadeiramente a gente não via aqui na gestão do Pedro. Porque os treinadores que passaram por aqui, tanto o Paiva como o Carille, como foi o caso de outros treinadores aí, eles não eram ouvidos. Era o Felipe que contratava, era o Pedrinho que contratava, eles não eram ouvidos e não opinavam, né? E você vê, o Diniz, inclusive, pediu a contratação aí do Bravo Nino, né? E o Vasco, porra, vai atender aí o pedido do Diniz. Então as coisas mudaram, tá? E a gente, depois de um bom tempo, a gente se sente aliviado, porque a gente vê aí que o futebol
está tomando, na medida do possível, com dificuldade, sim, passando aí por essa situação da recuperação judicial de forma positiva, a dívida diminuiu, possibilidade do Vasco fazer contratações aí de impacto que vai fazer. Agradeço pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!